Beleza? Tão certo, galera? Neander Tavares, Zunequinhas, mais um podcast. Hoje recebendo meu amigo e apóstolo Diogo Teixeira, o cara. Diogão tá aí. Diogão, se apresente pra galera. Então, falar de mim, de si é um pouco complicado, né? Mas sou Diogo, né? Pastorei a Filadélfia, Batista Filadélfia, no Betânia, casado com a Meires. Eu vi uma pregação sua que você fez uma apresentação top. Né? É. Apóstola Meire, casada há 18 anos e temos 3 filhos, Paulo, Azaf e Letícia, são uma bênção na nossa vida. Bacana demais. Então, hoje a minha vida é essa, servir pessoas, hoje casado, né? Pai de 3 filhos, tem sido bênção. Amém. Diogão, vou começar com uma pergunta simples. Eu não preparei pauta pro Diogo, porque o Diogão é mais ou menos a minha linhagem, então deixar tem que correr solto aqui, né? Sem muito mimimi. Apóstolo. O que é ser um apóstolo? Porque né, tem o pastor, qual que é a diferença entre apóstolo e pastor, ou é a mesma coisa? Porque tem teólogos que defendem a tese que Paulo foi o último apóstolo. Isso vai muito de uma perspectiva de que cada um tem segundo a palavra, né? Sim. Mas em Efésios 4, a Bíblia vai nos mostrar claramente acerca dos 5 ministérios, né? E são distintos: apóstolo, profeta, evangelista, mestres, pastores. E hoje, qual que é a diferença? O apóstolo, a própria palavra em si, significa enviado, né? E hoje o apóstolo ele tem que ter essa liberdade de ser enviado. Ele tem que ter essa liberdade, apesar de que hoje tem uma perspectiva também do apostolado como o apóstolo Paulo, na cobertura de pastores, no auxílio de pastores, no fornecer ferramenta para pastores. Então, de fato, hoje o apóstolo tem essa vertente. A liberdade de não pastorear apenas uma igreja local, mas várias, e fornecer ferramentas e num contexto geral, tá abençoando não só a igreja local, mas a igreja de Cristo na terra. Né? Entendi. E quando que você começou a pastorear? Como é que foi sua conversão? Como que veio essa... Um dia desse eu vi que você publicou algo sobre escritos que seu pai era pastor, sim. Né? Você achou uns... Ou não sei se você achou, você já tinha guardado, na verdade. Né? Mas você pegou uns esboços do seu pai, né? Tava lendo lá. Sim. Né? Acredito que você achou uma mina de ouro ali, né? Ali é uma mina mesmo. Então, eu me converti para 15 para 16 anos, né? Sim. Eu jogava basquete aqui na cidade e quando eu encontrei Jesus, foi uma experiência única. Meu pai já era pastor e nós não somos nascidos e criados na igreja. Sim. Meu pai se converteu depois. E aí, com a jornada dele em Deus, minha mãe se converteu, minha irmã, depois foi eu e meus 2 irmãos. Quando eu encontrei Jesus com 16 anos, quando eu aceitei a Jesus, fiz aquela oração lá na frente: Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Repete aí, irmão. Quando eu repeti foi assim, foi algo extraordinário, porque quando eu repeti e falei amém, eu fui batizado no Espírito Santo. Meu Deus. Eu nem sabia o que era aquilo. O que era ser batizado no Espírito Santo? Eu nem sabia, eu não tinha ideia do que era aquilo, e eu comecei a falar em línguas, e meu pai veio e me abraçou, e eu não conseguia falar em português, e eu só em línguas, vim para casa falando em línguas, e depois meu pai... Então foi algo extraordinário. E eu falo assim... Isso não é normal de se ver, não. É verdade. E foi algo assim... eu falo que eu fui gerado no fogo. Nasci já, quando eu confessei a Cristo, ele já me batizou com o Espírito Santo. E daí... Ou seja, você já ficou claro e evidente que você tinha um chamado. Que eu tinha um chamado. Isso ficou claro. Antes de eu falar, deixa eu mandar um abraço pro Deivin, mandou um alô aí. Deivin,
Um alô pra você, meu querido. Forte abraço. A Laiane Andrade. Laiane Andrade, se eu não me engano, é a Laiane. Ela tem uma construtora. Gente boa, tá lá em São Paulo, a Laiane. Laiane, um abraço, hein? Queremos você aqui no Nequinhas Podcast. Mas você falou a respeito, né, entrando nesse assunto de chamado. Uhum. Ontem eu tava conversando com uma amiga minha. Uhum. E Jaciara, ela trabalha numa ótica. Inclusive até comprei o óculos lá, na mão dela. Esqueci o nome da ótica, vocês me desculpem, mas eu quero fazer um merchan pra ótica aqui depois. Quero vender essa publicidade pra dona da ótica Tá lá. certo. Mas, eu conversando com ela, a gente conversando a respeito de chamado, e entramos naquela passagem onde fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos. E eu deixei para ela uma ideia que eu tenho desse versículo. Sim. Que a gente sempre segue aquele caminho, que muitos são chamados, poucos são escolhidos, no intuito de ser salvo. Tipo assim, muitos são chamados e poucos serão salvos, ou seja, Sim. poucos vão para a eternidade. Mas eu entendo também numa ótica que muitos são chamados e poucos são escolhidos, porque a salvação ela é para todos, Fato. né? Jesus, ele não fez acepção Salvação, de exatamente. pessoas. Todo mundo tem acesso à salvação. Sim. Agora, poucos são escolhidos, que é o seu caso. Sim. Você entendeu? Porque o escolhido não quer dizer que é Não é salvo. questão de salvação, mas o escolhido é questão tipo assim, Jonas era um escolhido. Não tinha opção. Não tinha opção. O escolhido... Ô, gente, falar pra vocês aqui. O escolhido ele não tem opção. Exatamente. Você entendeu? Ah, mas fulano apronta, faz, desfaz, não dá nada pra ele. Ele não é escolhido, ele é chamado. Ah, então ele não é salvo, não. Meu filho, se ele aceitar Salvação Jesus... é no ele- último minuto. No último minuto ele pode ser salvo. Agora, o escolhido ele tem que andar aonde Deus quer que ele anda. O escolhido sofre. Sabia? O escolhido sofre. Quase nada. O escolhido sofre. Entendeu? E Mas uma é verdade. interessante. É uma verdade, porque eu percebo assim, hoje, é claro que eu fiz as minhas escolhas, né? Não sou negligente de falar que eu não tive escolhas. Eu fiz escolhas, mas sabe quando a sua vida, no seu dia a dia, tudo te aponta por um caminho só? Sim. Então, quando eu me Aquela converti... coisa que você sabe o que você deve fazer, mas às vezes você insiste em não fazer, mas você sabe que esse é o caminho. para fazer. Aí, tipo assim, você tenta pegar outro caminho, mas lá na frente é capota você pro lado que você não queria ir. Exatamente. Aí vem o peixe, te engole. Meu Deus. Então, quando eu me converti, foi essa experiência. E aí eu cresci na igreja na época estava surgindo a visão celular no Brasil, Sim. né? E aí já fui para o encontro com Deus, 3 meses de convertido, com 6 meses de convertido, eu assumi minha primeira célula. E aí eu já tinha essa responsabilidade de cuidar de pessoas, eu tinha 16 anos. E eu começando a orar, tinha um namoro que eu vinha do secular, né? Vinha do mundo, como diz o outro, Mundão. né? Do mundão. Terminamos esse relacionamento e aí eu comecei a orar. Foi quando conheci a Meire, vi ela na igreja e disse, essa é a mulher da minha vida. Você profetizou na hora. Aí ela já pregava, pra você ter ideia. Eu era novo convertido e ela pregava. E aí foi uma experiência ímpar, né? Com 18 anos eu me casei, minha lua de mel já foi no campo missionário. Casei no sábado, na terça-feira eu fui pro campo. 18 homens é corajoso, hein, gente? Hoje... Quando tem uns de 34 aí correndo a algema, o homem com 18 anos Com 18 anos. rasgou a carta de alforria. Acabou. Hoje, na minha perspectiva de casamento é bênção. Mas hoje se um jovem fala comigo, pastor, eu quero casar. Eu falei, meu filho, ora, Pensa bem. pensa bem. Por quê, né, Quinha? Hoje a gente consegue ver uma realidade em que muitos não têm maturidade para um relacionamento. O cara não está casando com a mãe dele e ele quer que a mulher seja igual Seja a a mãe dele, O cara a menina não está casando com o pai e ela quer que seja igual ao pai. Então, assim, são cabeças e vidas distintas indo para o mesmo ambiente, famílias distintas, criação distintas indo para o mesmo ambiente. Paulo já alertava, ó, 1 Coríntios 7, Paulo vai dizer, ó, eu sugiro que não case, porque se casar aumenta a tribulação, então não mexe com isso. Mas já que quer,
Mas hoje... Melhor casado que abrasar, isso, né? mas lê mais um pouquinho que você É. vai pensar, repensar sobre o casamento. Porque casamento é bênção, mas o casamento é desafiador. Sim. E hoje a gente está no meio de uma geração que tudo é muito superficial. A mesma intensidade que ela abraça é a mesma intensidade que ela solta. E isso a é muito linha do ruim. amor e do ódio está atrelada, né? E isso é muito difícil. Por quê? Porque existem momentos no casamento que você precisa se apegar. Mas existem momentos que você precisa dar o dobro de força para você conseguir permanecer. Sim. E hoje a dificuldade é essa, mano. As pessoas não têm essa disponibilidade de tentar e tentar e Porque tentar. casar, na verdade, é abrir mão de muita coisa, né? Eu vi um exemplo um dia desse, que relacionamento num todo é como se fosse uma... Muitos veem como se fosse uma corrida. Imagina uma corrida. Uhum. Aquele relacionamento onde você... O relacionamento não compatível, né? Uhum. Você dá mais do que recebe. Porque a pessoa está correndo na sua frente. Quando ela está correndo na sua frente, ela não olha para trás. Quem está correndo olha só para frente. Mas você que está atrás, né? Quem corre atrás está vendo o que está na frente. Mais um exemplo, você está dando o máximo de si olhando para ela, mas ela não vai olhar para trás. Uhum. Então, é um relacionamento que quem está correndo atrás vive de migalhas. O relacionamento saudável, ao meu ver, não sou casado, então não sou expert no assunto. Que isso, irmão? Paulo não era casado, os melhores mas conselhos a vantagem de, vamos falar assim, né? Eu tenho desejo de casar e vou casar em nome de Jesus, mas a vantagem de você casar mais velho um pouco é realmente essa percepção. Porque você não vai perder tempo correndo atrás de algo que não é para você. Porque o relacionamento, ele é lado a lado. Sim. Né? Porque lado a lado você vai dar, igual você falou, você vai dar força. Pessoa tropeçou, você vai ajudar, que você está do lado. Sim. Agora, se for uma corrida é individual, cara. Corrida é individual. E hoje, o que eu percebo, né, que casamento, não existe um casamento onde os dois são narcisistas. É o meu mundo, a minha vida, a minha realidade. Se não tiver um altruísmo, tiver o casamento é eu viver para dar prazer, para servir, e ela viver para dar prazer e me servir. Se os dois tiver essa perspectiva, não fica pesado. Mas hoje o que a gente vê? Um casamento onde eu tenho os meus sonhos, aí eu pego a mulher e coloco ela dentro dos meus sonhos. Ó, meu sonho é esse, a minha vida é essa. Você está disposto a viver essa vida? Peraí, não vai dar certo. Por quê? Porque você já está impondo algo para a pessoa. Não, minha vida está pronta, você quer entrar na minha vida? Você não vai construir junto, não vai né? construir junto. Verdade. E numa perspectiva assim, a minha vida está pronta, então é isso. Não vai dar certo, entende? E aí o que a gente percebe? Os relacionamentos têm acabado por quê? Por isso. A pessoa, ela pensa em si, ela quer os sonhos dela, os objetivos dela, o desejo dela, e se o cônjuge, ou se a outra pessoa quiser entrar na vida dela, tem que se submeter já aos sonhos do projeto dela. Não funciona. O casamento não vai para frente. E existe essa questão. A gente precisa, de fato, ter esse objetivo em comum, sabe? De construir junto onde a gente quer chegar. Vamos passar férias aonde? A gente vai junto, como que a gente quer viver a nossa vida. Porque, irmão, infelizmente, se não tiver esse pensar no outro, dar prazer pro outro... O Cláudio Duarte fala que casamento é tipo assim, você já tá muito feliz, aí você casa, porque vai diminuir um pouquinho. E ele causa uma certa... ele causa até uma certa... Alguns não gostam dos termos dele, né? Como, por exemplo, minha esposa é minha adversária, né? Ele coloca muito num tom de brincadeira, claro. Uhum. Mas a gente sabe a diversidade que tem no casamento. Não adianta a gente pintar um casamento... Mil maravilhas. 1000 maravilhas, que tudo... Gente, é bíblico. A Bíblia fala, 1 Coríntios 7, Paulo vai dizer que vai aumentar as lutas, as tribulações, faz parte do casamento. O casamento que eu vejo, que eu conheço, o casamento exemplo,
hoje eu posso falar, é o casamento de uma tia minha, né? Se ela veio depois, tia, forte abraço pra senhora, tia Vânia. Tia Vânia não tem beleza, não tem beleza, não é aquela pessoa, ela é irmã do meu pai, não é aquela pessoa extremamente vaidosa, não preocupa muito com o cabelo, ela gosta de joia, ela gosta de um ouro, ela é metida, a bicha é metida. Mas assim, e a tia Vânia, o casamento dela pra mim é o exemplo, a partir do princípio que ela casou virgem. Né? Na época dela ainda não era tão raro, mas sim, hoje é bem mais raro, né? Verdade. Mas ela casou virgem. E o marido dela, cara, é apaixonado com ela. E o cara é um cara boa pinta pra caramba. Ela tem 1,5 m, tem quase 2 metros. Que isso? Um armário. E aqui, ele carrega água na peneira pra ela. Mas aí, por que ele carrega? Porque ela faz tudo por ele, cara. Entendeu? Onde você vê que a beleza também... No início a beleza manda muito, né? Ainda Sim. mais pra nós homens. A Sim. gente bate e fala, nossa, aqui que a minha escolhida é essa aí, né não? Mas assim, ela, cara, eu admiro o casamento dela por causa disso. Assim, ela traz ele na mão e ele traz ela na mão. Entendeu? A ponto, tipo assim, quando eu vou lá na casa dela, eu vejo, ele chega, aí um exemplo, a comida, ela entrega o prato na mão dele, ele gosta muito de suco, copão de suco na mão dele, mas a contrapartida, ele não é um cara machista, não. Ele faz tudo por ela também, sabe? Falar assim, Ronaldo, o nome dele é Ronaldo, eu não quero essa coluna aqui mais, essa coluna, ele derruba aquela coluna e faz outra. Ele, aqui, é o casamento mais, que eu conheço, né? É o casamento que eu, tipo assim, que mais me inspira. Que eu olho os dois assim, dá vontade de casar. O exemplo de casamento que eu tenho foram meus pais, né? Meu pai e minha mãe ficaram casados 40 anos, não são 40 dias, mas não foram... É muito tempo, hein? Muito 40 tempo. anos. E só porque meu pai faleceu, né? Sim. E são assim, foram 40 anos que eu nunca vi os dois discutirem, sempre resolvendo as coisas muito discretamente. Meu pai, um verdadeiro lorde, sabe, tratando a minha mãe sempre com muita educação, sempre poderia estar brigando com a gente, tá ali, Diogo, não faz isso, não sei o que, não sei o que. E quando minha mãe fala assim, Flávio, ele gritando aqui comigo, quando ele virava pra ele, eu falava, oi, Maria. Que isso? Sério. Podia estar aqui o nome agitado. dele era Flávio? Flávio. E quando ele tava aqui brigando, gritando, quando a minha mãe chamava, ele mudava o tom de voz. Na hora. Na hora. Meu Deus. Então, assim, eu tive... Aprendam, homens. Aprendam. Eu tive isso, sabe? Essa referência de homem, essa referência de pai, que foi muito presente em todos os aspectos, né? Cuidando, sendo de afeto. Não era aquele pai que falava que amava, que estava dando, mas sempre tinha oportunidade, abraçava, beijava, sempre estava junto, né? Principalmente depois que a igreja deu porque quando ele se converteu, ele era o obreiro 3 camisas. Porque ele usava a regata, usava a camisa de malha e a camisa de manga longa, social. E era muito rigoroso. Depois que a igreja passou a ver a visão celular, ver esse tempo dessa reforma, né? Ele mudou muito e aí ele ficou mais presente. Sim. Né? E eu creio que até por isso que nos levou também a se abrir para ir para a igreja, né? Porque às vezes carregar a ferro e a fogo não fazia da gente. O extremo ele é muito perigoso, né? A verdade é essa. Sim. Apertar muito é perigoso e abrir mão demais também é perigoso. De qualquer forma, o que está na sua mão vai se escorrer, né? O Davidson tá pedindo um abraço. Davidson, Deus abençoe. David, passou o David. Lembrei dele. David, vai lá do Bretas. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. A Cristina falou, quem dera os homens de hoje fossem assim. Tem uns perdidos aí, ô Cristina. É igual achar agulha no palheiro. Amém. Não, por isso que hoje eu creio que a igreja em si,
né, que ela tem que investir no direcionamento da pessoa. Não só, presta atenção, quando a gente estuda a Bíblia no âmbito espiritual, ela sempre vai te conduzir à vida com Deus, sim, a se desenvolver no relacionamento com Deus. Fala sobre jejum, sobre oração, sobre a própria palavra, que aquilo precisa ter uma ação completa em você. Sim. Mas a ação completa, ela não trata somente no âmbito espiritual. Se você pegar as cartas de Paulo, ele vai escrever para os escravos. Ó, escravo, sirva o seu Senhor, como se estivesse fazendo para o Senhor. Aí ele fala, ó, Timóteo, alertas as viúvas para não ficar de casa em casa de fofoca. Ó, Timóteo, pega as viúvas novas, põe as mais velhas para ensinar as viúvas mais novas. Então, sempre, o que é que isso nos ensina? Uma perspectiva social. Sim. Eu não posso instruir uma igreja só no âmbito espiritual, irmão. E nos últimos 20, 30 anos, o que aconteceu? A igreja falava, você tem que ir para a igreja, você tem que ir para o culto, você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que buscar, você tem que... E os pais ouviam isso, ensinavam os filhos o quê? Não, você não vai ver televisão, isso é do capeta, isso é do demônio, tudo é do demônio, o demônio tinha tudo, gente. Sim. E aí o que acontece? Gerou uma revolta no coração dos meninos. E hoje você vai na cadeia, olha o nome, Matusalém, João Batista, olha o nome dos homens, os presos. Aí você vai ver a origem, desviado. Então, o que hoje eu como apóstolo, o que eu carrego, a visão que eu tenho sobre a igreja? A igreja precisa ensinar a sociedade numa estrutura completa. Sabe? Uma pessoa igual a Cristina diz, os homens precisam se desenvolver como o quê? Como homem, irmão. O que é o papel do homem? O que você tem que fazer? Você paga a conta ou não paga a conta? Seu posicionamento é o quê? Como que vai ser? Por quê? Porque eu vejo casamentos acabando por quê? Porque o cara chega do serviço e inverna no videogame. Videogame. É pecado videogame? Não é pecado. Só que falta o quê? Equilíbrio. O cara chega no final de semana, pega sexta-feira, 18 horas, começa a jogar videogame e vai até domingo, 10 horas da noite jogando videogame, sem olhar pra mulher. Que é isso? Aí estão os homens que não querem trabalhar, que as mulheres têm que trabalhar. Meu primo deixou um videogame comigo pouco tempo agora, eu nem consegui ligar o videogame, eu consegui. Aí. Então, nem consegui. O que eu vejo, né? Ó, a Jaciara entrou aí, hein? Ô, Jaciara, um abraço. Acabei de falar de você aqui, minha querida. Deus abençoe. Fala o nome da ótica aí que eu esqueci de fazer um merchan aqui pra sua patroa. Tô doido pra tomar o dinheiro dela. O que a gente precisa ensinar? Não só uma perspectiva, os homens, as mulheres. Qual que é o papel da mulher? Hoje, nessa liberdade que nós temos, um pouco dessa cultura feminista entrando dentro das igrejas, mulheres super, mega independentes, mas até aonde isso é bom, isso é saudável. Por quê? Porque na inversão de papel, na inversão de valores, isso vai trazer muita... Ótica Estilos. Ótica Estilos. Aí, ó. Melhor, aqui, a Jaciara é a melhor vendedora de óculos do mundo. Do mundo. Não. Ela... Aí vende até capim seco, irmão. Esquece. É lenda na sua mente que é só Jesus. Aí, ó. Então hoje o que a gente precisa? Trazer um equilíbrio. Ensinar a mulher, mesmo na independência, mesmo ganhando bem, ganhando seu salário, ela tem um papel dentro de casa. O homem, mesmo talvez ganhando menos, mas ele é o sacerdote. Sabe? Isso e trazer esse equilíbrio para dentro de casa que vai trazer solução. Eu acho que assim, é lógico que tanto as mulheres quanto os homens têm que... Ó, a Tata Cardoso falou que acha que o relacionamento deve ser na base de respeito, amor e diálogo. Falou tudo, hein, Tata? Exato. Falou tudo. Mas sim, vou dar a minha visão de ambos os lados. Uhum. A mulher, ela alcançou um patamar, né? Um dia desse, a minha amiga Júlia, ela está estudando Direito, e ela fez uma live com uma menina lá que se diz feminista, né? E a Júlia defendendo as ideias dela e a feminista defendendo as delas, né? Sim.
Mas assim, a mulher, ela alcançou o patamar que ela queria alcançar, porém ela tem que entender aonde que Deus quer que ela esteja. Exatamente. Essa é, né? Ela tem que entender isso. E a contrapartida, porque quando fala que o homem, ele é o cabeça, não quer dizer que ele manda e a mulher obedece. Porque Paulo escreveu, né? Da mesma forma que Cristo é o cabeça da igreja, o homem é a cabeça da mulher. Mas da mesma forma que Cristo deu a vida pela igreja, irmão, você tem que dar sua vida pela sua mulher. Verdade. Né? Ficar só sendo cabeça na hora boa, não. Minha mulher tá passando mal, pega. Porque tem homem, cara, eu já vi isso acontecendo. A mulher tá passando mal, o cara não faz nada. Isso é moleza. Não faz nada. A mulher morre que não morre. Lá o cara fala, isso tá fazendo corpo mole. Você entendeu? Então eu acho que nós homens precisamos alertar quanto a isso, né? Tanto você que é casado, eu que sou solteiro, mas saber o nosso lugar e a mulher também saber o lugar dela. Eu acho que tudo é posicionamento, né? Eu acho que a gente precisa trazer esse equilíbrio, né? Por quê, né, Quinha? Quando a gente vê, eu assim, pode até alguém não gostar, mas a Quem igreja... não gostar, fala, hein, gente? Fala, eu gosto que fala. Por exemplo, a igreja, ela não chegaria hoje se não fossem as mulheres. Hoje, no patamar que está. Não, ao meu ver, a coluna da igreja é a mulher. Quem ora é a mulher, irmão? Eu oro, mano. Não, mas não ora igual mulher, não. Não, pelo Não ora amor igual de Deus. mulher, não. Ora igual mulher, não. Mulher, irmão, mulher, ela mete o joelho no chão, passa meia hora, 1 hora, 2 horas, ela tá ali. Não, o homem também tem que ser assim, mano. Pelo amor de Deus. Falar que Nossa, ser, não. Deus do céu. Homem não ora igual a mulher, não. Mas, que misericórdia. Mas a questão é o seguinte, a igreja hoje, ela não chegaria ao patamar que ela chegou se não fossem as mulheres. Por quê? Você vai no ciclo de oração, é as mulheres. As irmãs do coque, né? Do coque, meu tá Deus, lá. que revela até o CPF do cardápio. Até o CPF. CPF é de menos. O problema é... CPF é de boa, né? CPF é de negócio é os pecados escondidos. Não fala nada. Meu Deus. Então, assim, o que eu vejo essa realidade? A igreja, a mulher, ela tomou essa proporção, né? Tem essa discussão, mulher pode ser pastora, não pode, mas não quero entrar nessa questão teológica aqui para não trazer uma... Causar confusão. Né? Mas, numa perspectiva real, eu não vejo que a igreja chegaria nessa proporção se não tivesse as mulheres. Agora, até que ponto a mulher pode exercer algo? O ministério, sabe? Até que ponto... pode ser... A mulher pode liderar o marido? Vou jogar uma bomba na sua mão agora, então. Meu Deus, eu gosto de polêmica. A mulher vai servir para homem e para mulher, que na minha opinião, o homem, por exemplo, não pode, né? Mas a mulher pode ser pastora sem ser casada? E o homem pode ser pastor sem ser casado? Então, pra mim... Eu sei que você vai dar o exemplo de Paulo, né? Não, o próprio Paulo, Timóteo, né? Foi muito novo pastor. Então, tanto o homem quanto a mulher, pra mim, é um risco expor ao ministério. Sabe? Não é pecado ser pastor novo e solteiro, mas o ministério, ele te proporciona situações em que você precisa ter muita cautela. Você precisa ter muita graça para você lidar com algumas situações. Então, o solteiro, ele fica mais vulnerável. É pecado? Não é. Pode. Só que a vulnerabilidade dele aumenta. A chance dele cair no erro é maior. Entendi. O casado está isento de cair? Não. Só que o solteiro, ele já está lá. Já está com o pezinho... o hormônio tá gritando. O hormônio tá gritando. Então, a possibilidade é real. O que a gente precisa trazer? Tanto o solteiro quanto o casado, o líder, o pastor em si, ele precisa ser acompanhado. Ele precisa ser cercado de pessoas que possam ajudar. Sabe aquela situação que você liderar sozinho? Não existe. Não existe, não.
Você pode ter os seus Precisa liderados. você constrói uma equipe, né? Exato. Você tem seus liderados, mas você tem que ter alguém que você preste conta. Sim. Alguém que você fala assim, ó, irmão, ora por mim, velho. Senão eu vou cair. Velho, eu tô sendo tentado nessa e nessa área, me ajuda. Porque hoje um dos papéis que o apóstolo exerce é esse, de dar suporte para pastores. A gente ouve e vê a pressão, porque chega a ser, Nequinha, desumano a perspectiva que a igreja, que o povo tem da vida de um pastor. Ele acha que o cara é um super-herói. Semideus. Então o cara tem que ser perfeito em tudo, não pode tropeçar. Não estou passando pano no pecado do pastor, não. Uhum. Mas eu estou falando que o pastor, ele é ser humano tanto quanto o irmão lá. Só que o pastor precisa, hoje, o que é que a gente precisa entender? Pastores precisam ser cuidados. Pastores precisam de amigos, mas amigos que ouvem e se escandaliza. Na verdade, o povo, querendo ou não, o pastor ele é sugado demais, né, cara? Sim. É uma cobrança sem tamanho, porque a maioria das pessoas chega no pastor e não quer dar, quer receber, ué. Exato. Você E não tem a entendeu? preocupação. Quantas vezes, presta atenção, se a sua semana já começa, beleza? Segunda-feira faltou do culto, o seu pastor te liga. Ou mandou uma mensagem, Uhum. pastor. Agora, se o pastor tá bem, quantos discípulos volta a pergunta pro pastor, sem ser aquela por educação? Pastor, eu tô preocupado com o senhor, como é que você tá? Você tá bem? Tá precisando de alguma coisa? Por quê? Porque sempre quando chega na igreja, o pastor tá com um sorriso no rosto, a pastora tá bem, todo mundo tá bem. Por quê? Por outro lado, o pastor ele não pode mostrar o quê? Fragilidade. Ele não pode mostrar fraqueza. Ele tem que sempre estar, sabe, aquele cara animadão, aquele cara pra cima. Ele é o cara que põe o time pra correr, Põe né? o time pra andar. Pesolão, é o pesolão. Se achava. Se o cara, já pensou, o cara sobe num culto pra pregar e fala assim, rapaz, Senhor, irmãos, eu não queria nem estar aqui pregando. Desanima. Só que não tem outro. Como? Meu Deus. O cara pode estar destruído por dentro, irmão. Que o cara chega no púlpito e fala, Pai do Senhor, irmão, vamos pregar que hoje Deus vai... E por dentro ele tá moído. Eu conto uma história, eu já falei isso aqui. VM Chaveiro. VM Chaveiro, Diogo, esse é fera. VM Chaveiro é nosso patrocinador. Daqui a tá passando o fly dele aqui, ó. Pronto. VM Chaveiro, bruto. Marquinhos, aquele abraço, hein? Ó, estudou comigo. Bom que... Pela foto que eu não tô reconhecendo quem é, não. Mas, pois um grande abraço aí. Depois eu vou pesquisar. Marquinhos, jogador, metida jogador, cara. Aqui. Vou aproveitar que já falando do VM Chaveiro aqui, já vou falar dos nossos patrocinadores, ó. A Tem Importados está patrocinando a gente, né? Lá tem celular, tem copo Stanley, tem carregador, tem... falou que é Importados, é na Tem Importados, ó. Tá passando aqui. Tem Importados, a melhor do mundo, tá? Olha o VM Chaveiro aí, ó. VM Chaveiro, lá no Cananzinho, na Praça do Cananzinho. Pronto. VM Chaveiro. O cara é bruto. Chave codificada, cadeado, né lá, promoção, kit de segurança, fornecimento, instalação de fechadura, tetra-chave e etc. VM Chaveiro, melhor... Ô, VM Chaveiro, paga, tá? Tem que pagar, viu, filho? Não é só mandar. Construtar. A Construtar é uma construtora conservadora, né? Tudo para sua obra, da base ao acabamento. Então, pintura, limpeza pós-obra, decoração, né? Eles que fizeram essa... Fizeram aí, Isso, Vocês acham que isso aqui é tijolina? Não, viu, gente? Isso aqui é adesivo. Papel de parede. A Construtar faz para você. Se tiver um cantinho lá em casa que precisa dar uma renovada, chama o pessoal da Construtar, que são fera. Montagem de móveis, né? Quem estiver fazendo uma mudança aí, dá um toque na Construtar. Beleza? Tá falando dos homens, né? O papel do homem ser pastor ou pastora solteira. Solteiro. Eu conheço uma pastora que ela é zangada, menina. Ela é pastora e solteira, já deve estar na casa dos 60 anos. Eu admiro ela, menina. Admiro. 60. Solteira, nunca pisou fora da faixa. Nunca casou? Nunca casou. Eu admiro, porque não é fácil, não. Entendeu? Desafio. Mas
é desafiador demais. Sim, muito. Essa questão aí. Galera, manda pergunta pro pastor aqui, ó. Vamos lá. Você tem pastores lá? Você como apóstolo, você tem pastores? Sim, nós temos hoje... Nós temos um presbitério, né? Aham. Com 4 presbíteros e um pastor. Sim. Que está com a gente. Então, assim, Deus me deu um presente, na verdade, né? Hoje o pastor Júlio César, pastora Ângela, não sei se estão aí, mas grande abraço. Grande abraço, hein? Queremos vocês aqui, hein? Amém. Pastor Júlio é profeta, né? É mesmo? Meu Deus. Chama. Jesus. Pastor Júlio me pastoreou quando eu me converti, mano. E hoje você é apóstolo dele? Exatamente. Meu Deus, você tá tipo o Ronaldo Fenômeno. Jogou no time, agora... Foi revelado, depois comprou o time. Ronaldo Fenômeno, queremos você aqui, meu amigo. Mas, gente, eu vou profetizar. Ronaldo Fenômeno vai vir no Neguinho Podcast um dia. Eu creio. E nós vamos, da noite pro dia, nós bate 1 milhão de inscritos. Chama. Meu Deus. E hoje, assim, um presente na nossa vida. Por quê? Porque eu lembro quando eu me converti, pastor Júlio César, Diogo, vamos passar 3 dias na igreja. Mano, a gente passa 3 dias na igreja, biscoito, água e sal e água. Nossa Deus, doideira. Só no pão e na água. Tem uma vez que eu fiz um jejum com um chegado meu, eu, Marcão, Fabão, pastor Edmilson da igreja Pedra Angular, essa igreja não tem mais, era no Forquilha. Sim. Igrejinha simples. Aí nós começamos da assistência lá, ia, tocava, pregava, ajudava, né? Aquela, né? Aí o pastor tinha uma mulher lá, segundo ele, estava endemoniada. Ó, vemos saber assim, ó, Diogo jogava basquete, conhece mesmo, hein? É verdade. Ela estava endemoniada e ele falou assim, ó, vocês vão fazer 1 semana de jejum para vocês Expulsar o... ir lá e mandar o capiroto embora, né? Só que só era nego avacalhado, velho. Só peão avacalhado. Eu, todo avacalhado na época. Marcão era novo convertido. Nossa, Deus. Fabão. Fabão, um abraço, hein? Fabão tá lá em Portugal. Fabão, assim, já era velho de igreja, mas tava passando uma fase difícil, tinha separado da mulher, aquela dor de cotovelo danada. Sofrência. Então, uma sofrência danada. Tinha o Gilbertinho, não sei se você conhece, Gilberto Castorino. Não. Gilberto Castorino, eu não sei se hoje ele tá na igreja, né? Sou muito amigo dele, gosto demais de Gilbertinho. Mas eu sei que na época, tipo assim, ele tava na igreja, mas se chamasse ele pra tocar no Forró do Badé, ele ia. Tá lá. Então aí você vê o nível do cara, que ele tava na época. Mas hoje isso é normal, né? Hoje é normal, né? Mas aí, beleza. Hoje não me processa, hein? Gilberto Castorino, tinha um Alisson, tal de Alisson tá no meio lá. Tava todo mundo, os crentes. Só nego. Eu falava pra você que esses caras eram tão vacalhados que um dia nós foi no monte e nós fazendo. Nós fizemos, obedecemos o pastor, fizemos jejum de 12h a 3h da tarde sem comer nada. De 0 às 3 sem comer nada. Nós saímos de lá, irmãos, nós trombamos com um urubu no meio do caminho. O urubu tava correndo de vida. De tanto que a fome tava violenta. Só crente ruim mesmo. Teve um dia que nós tava orando num monte. Eu falei isso pra você, não é historinha não. Eu tava lá e eu vi. Aí nesse dia tava um outro chegado meu, Alexandre. Alexandre é gente boa demais, mas tem uma pomba gira nele que só Jesus pra arrancar. O Alexandre e o... Como é que era o nome do menino, gente? Me lembra aí, gente. Davi. Davi, ele é filho da Cida, da Biscoitos Crockett. Ó, Biscoitos Crockett, gente, patrocina nós aí, Biscoito Crockett, hein? Aí o Alexandre vai falar aquele negócio de, ó, você ora com fulano ora com Bertano, né? Cada um ora com o outro. Não, que o Alexandre foi orar com o Davi e falou assim, ô Deus, arranca essas mulheres ruins da vida do Davi, essas pombagiras bravas. O Davi apelou. Não. Sapato você pula, doido. Misericórdia. Eu tô custando arrumar um trenzinho ao nível dos caras. Ao nível dos crentes, e foi expulsar da mãe da mulher, irmão. Foi expulsar da mãe da mulher. A parte de expulsar o demônio não vou entrar não, que é trágico. É trágico. Mas assim,
É só pra descontrair mesmo. Mas Sim. só crente ruim. Hoje a gente precisa voltar. A gente está até 21 dias de culto. Deixa eu até fazer aqui um. Faz um merchan aí, convite, né? Nós começamos ontem, né? Início da primavera, Deus nos deu uma palavra sobre uma nova estação, né? E Deus Profético. profético. E aí a gente começou 21 dias de culto consecutivo, né? De hoje até dia 22 até o dia 12. Vai dar 21 dias. E com essa perspectiva de que a gente precisa voltar a ser um crente que jejuma, ora e lê Bíblia. Por quê, Nequinha? Hoje a gente vê os crentes que têm dificuldade de fazer um jejum, irmão. Se fizer um jejum de meia-noite a meio-dia, ele acorda tremendo. Aí, vamos fazer um jejum? Aí ele quer ficar sem rede social. Se ficar 30 dias sem entrar no Instagram, morre do coração. Morre doido, você é doido. Morre, resseca. Mas se fizer, se for para fazer um jejum, não consegue. Verdade. Sabe, a gente pega, por exemplo... Fala, pastor Gilberto. Aí, ó, vai pregar lá, hein? Bruto. Aqui, meu filho, aqui é zangado. Fala nada. Pastor Gilberto é meu pastor. Glória a Deus, vai ser um prazer. Marcar com ele aqui. Só marcar. Nequinha, o que eu vejo? Hoje a grande dificuldade da galera, buscar Deus. Por quê? Porque nessa liberdade em que nós temos hoje, trouxe para nós frieza. Na verdade, a galera acostumou com raso, né? Com raso. Ninguém quer andar hoje, sobre as águas, ninguém quer arriscar igual o Pedro. Não quer. E hoje, quando você começa a pegar no pé do cara, irmão, você tem que orar. Você tem que ler Bíblia. Você tem que buscar. O cara, velho, muda de igreja. Aí vai para uma igreja que só quer ficar de boa. Aí quando você pega um cara que, de fato, você pega esse irmão, você tem que buscar Jesus, você tem que amar Jesus, você tem que entregar essa vida para Jesus. A pessoa acha que o fato dela fazer parte de uma instituição, dela ir no culto no domingo, é o suficiente. Então, uns crentes ruins que nem domingo vai. Nossa, se espirrou, não vai não, mano. Meu Se o Deus. tempo fechou, eu falei, ih, vai chover. Oh, meu Deus. Não vai, né? Então, assim, hoje, o grande desafio da igreja, inclusive a gente começou esse propósito agora, é voltar aos princípios elementares da nossa fé. Oração, jejum, arrependimento, busca. Por quê? Mergulhar. Mergulhar. Né? Mergulhar mesmo. Sabe? Porque o que eu percebo? A gente relativou muito o pecado. Tudo é normal, tudo é natural. Deus perdoa. A hipergraça... Tem nada a ver, não tem nada a ver, é um risco, hein, irmão? Meu pai falava uma frase, de não tem nada a ver, o inferno tá cheio de crente. Tá cheio de crente. E é verdade. Sabe, não tem... acabou o temor, sabe? Meu pai falava algo também interessante, que temor é igual vergonha na cara. Perdeu, acabou. Não. E a gente não é isento de pecar, a gente peca, Oh, a gente falha. Casa da borracha Canaã, meu irmão. É pastor também. Diz que é o Marquinhos, é Marcos também. Pronto. Ô, gente, mas tem no mundo é Marcos, né? Deus me livre. Ô, gente, parado de pôr nome de menino de Marcos, tá? Pelo amor de Deus. E mais demais no mundo já. Então a gente hoje tem que trazer esse incentivo, sabe? Se desenvolver das pessoas novamente para a presença de Deus, de oração, de busca, de jejum, que é o que faz a igreja ficar de pé, né, irmão? Lá na igreja, lá a gente está falando muito sobre amar e servir. Uhum. É questão que muitos gostam de ser vistos, né? Sim. A maioria gosta de ser amados e serem vistos. Uhum. Né? E o reino de Deus, ele é um pouco oposto. Como eu faço para ser um pastor de excelência? Davinho está perguntando. Qual que é a receita? Servir a Deus, né, primeiramente. Não, primeiro... Isso aí não tem nem... Mas a excelência... eu lembro que Paulo diz a Timóteo para que ele seja um exemplo. Timóteo, não negligencie o dom que foi colocado em você. Seja exemplo no amor, na palavra, na conduta. Então, a excelência do ministério fala sobre isso, sabe? Nessa conduta, dominar bem a palavra. Gente, eu vejo que muitos líderes, hoje,
Muitos líderes hoje negligenciam onde? Ele No tá ensino da rindo. palavra. Ele tá rindo porque teve um abençoado que falou que é pra eu fazer academia, que na hora que eu entrei na frente aí, viu tanto que eu tô gordo. É a vida, gente. Manter esse shape aqui não é fácil, não, né? Misericórdia, Deus me defenda. Mas qual que é o desafio? É exatamente esse, sabe? A excelência do ministério é a conduta moral, o domínio da palavra, o jejum, a busca. A excelência para ser pastor é isso. A gente não está isento de erros, a gente não está isento de falhas, né? A gente vai ver pastores que caíram, mas o segredo não é o cair, o segredo é o arrependimento. Como que fica o coração depois da queda? Davi pecou, né? E aí? Davi E ele pecou. deixou de ser segundo o coração de Deus? Não, na verdade a Bíblia fala que ele é homem segundo o coração de Deus depois que ele pecou, Isso. né? O interessante da história de Davi é isso, é depois que ele pecou. Então, eu acho que começa de um coração humilde, né? Porque hoje a gente foi tomado, a geração. E tá escasso, tal da humildade. Por isso que eu quero abordar isso. Hoje, a gente fala sobre pastoreio, sobre ministério. A pessoa pensa, eu tenho que ter 10 mil seguidores, eu tenho que ter um canal no YouTube, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas esquece do essencial. Vida de oração, jejum, palavra. Por quê? Eu posso ter 10 mil seguidores, irmão. Eu posso dar uma palavrinha de 1 minuto que vai motivar a galera, vai até trazer uma lágrimazinha, vai escorrer. Só que a excelência do ministério, a aprovação humana, não quer dizer que Deus está me aprovando. Ó, Marquinhos respondeu lá, ó. A excelência está em ser imitadores de Cristo. Exato. Você tá inspirado, hein, Miguel? Oxe. Você tá mergulhado no óleo, hein? Chama. É exatamente isso. A excelência está em imitar Jesus. Paulo falou, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é fácil imitar Cristo, gente, mas é necessário. Como a gente falou aqui no início, a respeito de muitos são chamados, poucos são escolhidos, né? Trazendo não para a questão do pós-morte, né? Que a gente bate muito na tecla, muitos são chamados, poucos são escolhidos, porque poucos serão salvos. Uhum. Mas fazendo uma analogia, uma análise, né, pastor? Né? Apóstolo, tem que acostumar a chamar você de Não, apóstolo. seu servo, eu chamo de Diogo. Diogão, Amém. na questão de o chamado, Jonas era escolhido, Sim. porque chamados todos somos, né? Sim. Todo mundo tem acesso à salvação, é de graça, quem, né? Eis que estou à porta e bato, se abrir. Agora tem uns, irmão, né, Jesus vai batendo e vai, abre. Não abre. Porque o meu discernimento dessa passagem é esse. Eu, né, Ander? Eu sou um escolhido. E apanho até hoje, por às vezes não fazer do jeito que Deus quer. Uhum. Comecei a fazer de um tempo pra cá. Eu falava com a minha mãe, eu sei o que Deus quer que eu faça. Eu só não estou preparado, eu não me acho preparado para fazer. Porque eu tenho medo de julgamento. O Nequinha, né? Eu acho que esse é o desafio de todo chamado, mano. Porque se a gente Você também passou por isso? Sim, passo. Porque quando fala, principalmente, porque tudo na minha vida foi muito prematuro, assim. Sim. É claro, no tempo de Deus, mas foi prematuro. Por exemplo, quando eu fui consagrado a pastor, eu fui para o campo missionário, eu casei com 18, já fui para o campo missionário. Com 23 anos, eu fui consagrado a pastor. Aos 27, eu me tornei, tiveram a loucura de me colocar como pastor presidente do ministério. E com 31 anos, me consagraram a apóstolo. Então foi tudo prematuro. Aconteceu muito rápido, né? Aconteceu muito rápido. Isso é um fenômeno. Só que trouxe responsabilidades que às vezes, né, eu não estava pronto. E eu me questionava, falei, Deus, e agora? O que eu vou arrumar? O que eu vou arrumar? Jesus falando, chupa essa manga, legal. Toma! E o que eu aprendi? Muita coisa, né, Kian? E eu falo assim, com muita humildade e graça, eu aprendi a correr pro quarto.
sabe? Eu aprendi... Você aprendeu com as irmãs do Coque, né? As irmãs do Coque tem um tal do quartinho da oração, quartinho da batalha. Exato. Você batiza esse com o nome. Isso. A tenda do encontro, Meu chama. Deus! Ai, ai, ai. E eu falo assim, eu aprendi muito, por às vezes não ter... eu tive líderes, tenho pastores que me acompanham, sento com pastores. E hoje eu aprendi, num tempo em que eu não tinha, correr pro quarto. Tava com medo de cair, não tinha com quem conversar, para onde que eu ia? Deus me ajuda, Senhor me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Senhor tem misericórdia da minha vida. E eu aprendi a desenvolver Bíblia, oração e jejum. Mano, eu faço jejuns hoje que, tipo, não gosto nem de ficar... Nem divulgando. Por quê? Porque para não mostrar uma espiritualidade que é incomum. Uhum. Mas algo que eu já desenvolvi para mim. E eu aprendi isso, a voltar nas minhas maiores crises, nas minhas maiores dificuldades. Para onde que eu vou? Eu entro pro meu quarto, subo no monte. Você faz o que o Senhor Jesus ensinou, né? Ensinou. Mano, adorar entra no teu quarto. Fecha a porta. Meu Deus. Mano, eu tenho um pedaço de pau desse tamanho assim, ó. Ele é de madeira maciça. Meu Deus. Já subiu mais no monte, porque é muito crente. Você é pra expulsar demônio teimoso, né? Muito crente. E aí, vou aqui nesse monte aqui, em cima do posto de saúde aqui, só subir direto aqui. Ah, sei onde é ali. E lá tem uma árvore que tem um lugar certinho de se ajoelhar na raiz dela, se ajoelha e põe o braço assim, ó. Eu já fui lá, já fui nesse Que monte. lugar? Irmão, quantas vezes, né, que eu já subi naquele monte ali com aquele pedaço de pau, falei, Deus, a vontade é de pegar o crente na porretada. Ou num momento de crise, se eu não tô aguentando mais, mano, eu comer aquela árvore na porretada, falando em oração, mas expondo tudo que tá em mim. Colocando pra fora. Extravasando. Por quê? Salmo 32 diz, bem-aventurado, feliz o homem a qual o Senhor não imputa os seus pecados e que não há hipocrisia. Sabe qual que é o problema? Às vezes a gente chega diante de Deus, uma vida de oração, e fala, Deus, Tu és santo, poderoso, magnífico. Deus sabe. Deus está olhando. Então falou, isso aí eu sei. Senhor, eu estou aqui. Perdoa dos meus pecados. Senhor, eu estou aqui para pedir. Senhor, me dá isso, me dá aquilo. E Deus está assim, hã? Você está brincando comigo? Eu conheço o seu coração, Senhor. É no íntimo. É lá dentro. E aí a hipocrisia está ali e você não consegue, e muitos não conseguem desenvolver na vida de oração por causa disso. Por causa da hipocrisia. Você chegar diante de Deus e falar assim, Deus, eu estou irado. Senhor, minha vontade é de bater no fulano. Senhor, eu estou com raiva. Senhor, eu estou muito chateado com o Senhor. O Senhor falou que ia fazer e não está fazendo. Senhor, eu estou fazendo a minha parte. Você está fazendo a do Senhor? Você está pronto para esse nível de oração? Por quê? Porque o que eu vejo hoje, uma geração retraída na oração com medo de Deus. Senhor, estou aqui na Tua presença, uma falsa humildade, uma falsa modéstia, o coração está ferido com Deus, amargurado com Deus, porque colocou uma expectativa em algo que Deus disse e não se cumpriu, e ela vai em sentimento atrás de sentimento, aquilo vai colocando para dentro, introvertendo aquilo, quando vê, não tem uma vida de oração. Por quê? Frustrado. Irmão, eu já subi várias vezes naquele monte e já me rasguei diante de Deus. Falei, Deus, desce aqui hoje, faz igual Jacó. Falei, Deus, manda um anjo aqui para nós dois fechar na porrada. Sério. Por quê? Mas você ser sincero, velho. A Bíblia diz que nós devemos, que não há hipocrisia. Porque às vezes é muito fácil, né, que eu mostrar uma performance de adoração para você ver. Pega o violãozão, top, domina o violão, canta bem, domina o vocal, tá aqui, ó. Ô, Jesus, vem, manda aquela música que todo mundo gosta. Que neguinha. Todo mundo arrepia, na hora que você dá um acorde, meu Deus. Meu Deus. Só que quando você tá no quarto... Que voz da verdade, né? Chama, as irmãs toda do a minha vida. Meu Deus. Vai lá. Só que, e quando você tá diante de Deus, é você e Ele, mano. Ele te conhece. Então não há lugar para hipocrisia. Não há lugar para você se esconder. Você, naquele momento, tem que se abrir.
tem que se rasgar. Fala, Deus, aqui, Tá osso. eu Chão. sou o pior. Como diz o meu pastor, o chão tá duro. Eu sou o pior. Entende? E se abrir nisso é fundamental para ter uma vida de oração, para conhecer a Deus de verdade. Na verdade, Deus, ele quer esse relacionamento conosco, né? Mas o pecado nos distancia de Deus. Você vê isso no Jardim do Éden. Né? Quando Adão e Eva descobriu o pecado, descobriu que estava nu, Sim. o que eles fizeram? Esconderam de Deus. Sim. Porque ao descobrir o pecado, ele tentou se esconder de Deus. E muitas vezes a gente comete o mesmo erro que Adão. Deus sabia onde estava Adão. E algo que a gente precisa entender é que Deus não tem problema com o nosso pecado. Quem tem problema com o nosso pecado? A gente mesmo. Por quê? A Bíblia diz, primeira carta de João 1:9 diz, se eu confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar. Meu Deus. Então a dificuldade que tem é a minha vergonha. vergonha. Além de perdoar, Ele purifica. Com o sangue que foi vertido Exatamente. na cruz. É, gente, então a questão tá descendo, hein? Chama. O homem vai chegar cheio lá na igreja de luz. Daqui a pouco. Então, a realidade não é o que eu posso oferecer para Deus. Sabe, Deus, desculpa, o raciocínio é, o meu pecado não me afasta de Deus. Porque Deus está sempre disposto a me receber. Só que se eu ficar a perdoar. Só que se eu ficar, não, eu pequei, e abraçar o meu pecado, pronto, eu não consigo ter uma vida com Deus. Então, mano, é ser sincero, se rasgar, confessar, colocar diante do Senhor e ir pra cima. A questão a gente tá chegando no final, porque o apóstolo tem culto hoje. Tem culto hoje, né? Tá em qual dia hoje? Segundo dia. Segundo dia dos 21 dias, né? Você que tá aí na sua casa, qual que é o endereço da igreja lá, apóstolo? Selim José de Sales, 1900, próximo ao Bretas, Canaã Betânia. Galpão Preto ali. Exatamente. Qual que é o nome da igreja? Batista Filadélfia. Igreja Batista Filadélfia. Em frente à Autopeça Ribeiro, acho que é o nome da Mecânica Ribeiro? Exato. Mecânica Ribeiro. Pastor, apóstolo, Diogo, falar Diogo. Estou numa dificuldade de falar negócio pastor. O Marquinhos está perguntando aqui qual foi o primeiro pecado do homem. Ele perguntou para mim, eu vou deixar para o senhor responder. A desobediência, né? O orgulho, na verdade, que a semente de Satanás foi o orgulho, né? Uhum. Será como Deus. Só que ele já era semelhante, né? Essa questão, Satanás veio, plantou essa semente do orgulho, o fruto foi só a consequência. Mas o orgulho foi a semente plantada no coração do homem. Um amigo meu, ele teve uma experiência que eu achei muito legal. Que ele foi orar para alguém lá que estava possesso, alguma coisa assim. E, segundo ele, a pessoa, o diabo que estava na pessoa lá, o demônio que estava lá, falou com ele assim, eu sei do seu passado, rapaz. Na hora que ele foi expulsar. Sabe o que ele falou? Ele falou, não, eu também sei do seu. Pronto. Eu também sei do seu, velho. E aí? Aí antes do bicho, aí o bicho ele falou assim, não, a diferença é que o meu pai perdoou. O seu não tem jeito. Verdade. Então eu achei interessante essa história porque a questão porque o que mais nos acusa somos nós mesmos, né? Dentro de nós a gente fala, não estou bem. Eu errei aqui, eu errei ali. E o diabo. Sim. Né? Que o diabo ele vai te acusando, e é isso que traz frieza, o cara para de ir na igreja, para de congregar, né? Começa aquele sintoma, o cara sentar lá na frente, aí senta no meio. Do meio pro fundo, do fundo lá pra fora, aí acabou. Então olha lá, a pastora falou que eu também sei do seu. O Alisson não, Rian, como deixar de procrastinar tanto espiritualmente quanto profissionalmente? Então, meu Deus, você pergunta pra nego bruto, né? Chama. Eu procrastinar chega a língua estranha? Então, Rian,
Um beijo, Ian. Cara incrível. Nascido na igreja, Conhece? praticamente. Você conhece ele? Conheço. Fala, Rian, queremos você aqui, hein, Filho do Rian? pastor Zezé, Deus abençoe. É mesmo? Então, o que a gente precisa entender, tanto espiritualmente quanto profissionalmente, como deixar de procrastinar. Primeira coisa que a gente precisa colocar na nossa mente, fazer o que tem que ser feito. Por quê? Por que a gente procrastina? Porque a gente pensa assim, depois eu faço. Não, depois... Não. O que precisa ser feito? Famoso, deixa pra amanhã. Deixa né? para depois. Então... Quer aceitar Jesus? Não, vou deixar pra... Tô pronto, não. Só que... Ninguém tá pronto. Não. Exatamente. Como que a gente não procrastina? Fazendo o que tem que ser feito. Eu tenho que orar. Só que a pessoa pensa assim, não, tem que orar igual a irmã do Coque, que ora 3 horas. Não, irmão. Qual que é a sua realidade? Você tem dificuldade de orar. Põe uma meta. Se eu vou orar 7 minutos. Pastor, mas tem palavra para 7 minutos? Problema. Ora pela sua mãe, seu pai, até pelo seu cachorro. Ora. Sabe? Coloca ali 7 minutinhos de oração. Manteve o tempo? Depois aumenta para 10. Aumenta para 20. Você vai aumentando Você a vai média. aumentando gradativo. Igual correr. Exatamente. Então, Tô precisando. por que, parceiro. que às vezes a gente procrastina? Porque às vezes eu coloco uma meta também Alta demais. alta demais, uma expectativa muito alta. Então a gente precisa ser equilibrado e fazer o que tem que ser feito. Simples, tanto profissionalmente quanto espiritualmente. Bacana demais. Pessoal, infelizmente, pastor e apóstolo, investidor, que eu tô ligado, que ele é também, jogador de basquete, o cara é um fenômeno. Vale nada. Infelizmente, não tem como a gente continuar, o pastor tem um compromisso na igreja dele, Verdade. mas a gente tem um outro projeto que a gente vai estar lançando, que é o Maná com Café. A estreia dele é dia 2 de outubro, sábado, 2 de outubro, às 7 da manhã. A gente vai estar aqui com o pastor Gilberto. Maná com Café vai ser um podcast exclusivamente cristão, né, com homens de Deus, mulheres de Deus, profeta, missionário, pastores, apóstolos e etc. É um espaço, né? Deus colocou esse desejo no meu coração de abrir um espaço exclusivamente para essas pessoas. Porque o Nequinhas Podcast é um podcast que eu recebo, né, todos, né? Vamos falar assim, é um podcast secular para todo mundo, né? Variado. Variado, isso, variado. Então, mas eu vou trazer o pastor aqui de novo, Amém. no Maná com Café, nós tomar um cafezinho, comer um pão de queijo, vai ser top. Mandar um abraço pro pessoal lá da Igreja Quadrangular do Expansão Industrial. Domingo tem o culto da cidadania, né? Todo mundo de verde e amarelo. Amarelo. Queria fazer o culto dos caras pintado, mas eu fiquei com medo. Mas culto da cidadania vai ser top, né? Vai ser um momento profético em prol da nossa nação, né? Um momento de decisão aí. Sim. Importante, essas decisões a qual iremos fazer no dia 2 de outubro, se eu não me engano, né? 2 de outubro. Dia 2 de outubro. Então, domingo agora lá na igreja, mandar um abraço pastor Gilberto, que vai estar aqui na estreia do Maná com Café, que é o nosso podcast também, que vai estar estreando aí. Um abraço pro Marquinho lá da VM Chaveiro, teve acompanhando aí, estudou com o pastor. O pastor só não lembrou disso ainda, Marquinhos. Senhor, não, tem que ver o rosto. aqui pela Pessoal foto da aqui. Tem Importados, pessoal da Construtar, todo mundo aí, muito obrigado. Quem nos assistiu, você que vai ver no YouTube também, forte abraço, Deus te abençoe e tamo junto, beleza? Bem, Diogão, prazerão te Prazer receber. todo meu. Galera, não deu pra conversar tudo, porque a conversa aqui, ela rendeu. O cara ele é bom de papo. Mas nós vamos marcar outra, beleza? Um abração pra todo abraço, mundo. Deus abençoe. Valeu!